Meu povo, saudações, sejam todos bem-vindos ao canal Humanidade em África, com Alcide Amaral. Eu queria convidar, antes de mais nada, a você que não se inscreveu, que faça agora, que ajuda a crescer o canal e assim vai dar mais força ao conteúdo e ao projeto, né? Esse canal, como sabe, tem como finalidade promover as humanidades, as ciências sociais e humanas no continente africano, tendo como foco esse continente, né? Então, é muito importante o seu contributo, porque é um conteúdo importante e relevante para esse contexto que a gente se encontra agora, tá? Então, eu quero convidar você a fazer parte. É só escrever, é só ir para aí, por baixo tem lá escrito subscrever a vermelho, e clica lá e vai ajudando o pessoal. Esse é o conteúdo de hoje, tem a ver com a série que a gente começou há algum tempo, que tem como título Humanidade Importa. Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre o contexto introdutório da importância de se refletir sobre se as humanidades importam ou não, né? E o segundo vídeo, a gente falou sobre as críticas, ou melhor, as reações que as diferentes individualidades, as diferentes intelectuais têm tido em relação ao ataque que as ciências sociais e as humanidades no geral têm sofrido nesses últimos momentos. Hoje nós vamos conversar sobre como é que as humanidades foram úteis para a colonização do território africano. Fazendo isso, a gente não quer se posicionar moralmente como sendo mal ou ruim. O que queremos dizer é que no processo da colonização, as próprias humanidades foram úteis para que isso se consolidasse no nosso continente, tal como foram úteis para a consolidação do regime socialista após a nossa independência, e como tem sido útil também atualmente com o contexto neoliberal que a gente se encontra atualmente, você vê? Então é mais ou menos isso que a gente quer falar. Então hoje vamos falar exatamente como é que elas foram úteis nesse contexto específico que a gente chama de fase colonial da história do continente africano e concretamente de Moçambique. E para falar isso, a gente tem que necessariamente falar de um tópico que muito se critica ultimamente, né, por diferentes intelectuais, como Achille Mbembe, Boaventura Sousa Santos. Em Moçambique temos o Elise Macam, temos o Carlos Serra, temos o Severino Nguenha, e por aí vai, né? E na Guiné temos Carlos Cardoso. Então temos muitos intervenientes nesse período, que é a crítica que tem se feito à ideia de paradigma dominante, que é um paradigma que caracterizou muito a fase revolucionária, a fase colonial da história do nosso país, com a colonização, e que tinha como elemento principal orientar os saberes para a desqualificação dos não-europeus e garantir desse modo a efetiva colonização portuguesa, europeia nos territórios africanos. Então, para que esse processo se consolidasse, para que fosse possível, então as ciências sociais e as humanidades no geral foram muito relevantes para que a colonização se efetivasse, e o discurso de desqualificação dos africanos, dos não-europeus, dos indivíduos, das pessoas que não faziam parte da cultura ocidental, como inferiores, como quase homem, quase animais, né? Então, esse é um aspecto muito importante para a gente falar, e que tem como base a própria construção do paradigma dominante, que fazia parte nela não só as ciências sociais, mas também as humanidades no geral. O poema, a prosa, o teatro, a sociologia, a economia, a ciência política, a ecologia e também muitas outras vertentes do saber que compõem esse pacote geral que a gente chama de humanidades, né? Ciências humanas, para o caso do Brasil. Então, essas ciências, essa área, esse pacote do saber tinha como a principal função garantir
de um lado, garantir a colonização, a efetivação da colonização europeia nos territórios africanos, mas também numa segunda fase, não podemos negar isso para podermos compreender o que nos interessa dizer aqui, também para a criação de consciência revolucionária, de consciência nacionalista, que deu possibilidade que os africanos se juntassem, se organizassem em grupos políticos que tinham em vista a luta de libertação, que mais tarde deu as nossas independências e a institucionalização de novos estados em Moçambique. Isso é um acontecimento que se deu principalmente na década de 60. Então, a década de 60 é esse período importante politicamente porque o paradigma dominante, esse paradigma euro-americano, como diz Achille Mbembe, sofreu entraves, sofreu impasses na medida em que começaram a surgir novas interpretações da realidade, novos atores envolvidos, que deu força, que deu uma nova forma de compreensão do mundo que nós vivemos fora das lentes, não tanto focalizado, melhor dizendo, não tanto focalizado, não tanto ligado, não tanto fazendo parte daquilo que é esse paradigma dominante. Então, a década de 60 foi essa abertura com a participação dos africanos nas humanidades, né? Na literatura, nos ensaios científicos, nos artigos científicos, nas ciências sociais, sociologia, antropologia e por aí vai, que deram novas caras, novo rosto e novas figuras, novas configurações representacionais que se teve desse mesmo período colonial. Então, o que nós podemos entender é que as ciências sociais e as ciências humanas no geral tiveram no período colonial dupla utilidade, por assim dizer, né? Primeiro, como mecanismo de colonização, de garantir a efetivação da colonização europeia nos territórios africanos, mas também, e mais tarde, a partir da década de 60, do século XX, a emergência do discurso de 60 para quem diga, mas podemos falar de 50, 30, por aí, né? A emergência de discursos e de participação de intelectuais africanos e que contribuíram para uma de interpretação do continente que permitiu a emergência do discurso nacionalista e de movimentos de libertação nacional que deram conta da colonização. Isso é no cômputo geral, né? Mas, em termos concretos, podemos dar um exemplo que é muito particular e também pode nos ajudar a pensar sobre esse aspecto em concreto, que é uma organização que se criou em Portugal imperial, na verdade, né? Que é muito interessante que a gente procura desenvolver pelo menos um pouco, que é a Sociedade de Geografia de Lisboa. Só pelo nome a gente já sabe que é uma sociedade profundamente ligada às ideias das ciências humanas, né? Como a geografia, a história, a etnologia e por aí vai, né? Então nós temos essa organização que surgiu em Portugal em 1875, criado por Luciano Cardeiro, quer dizer, alguns anos antes da Conferência de Berlim, essa conferência que permitiu a partilha de África e configuração do território que a gente agora chama África, não é? Foi uma configuração criada principalmente na Conferência de Berlim e através de construções a partir da perspectiva euro-americana de construção da realidade, da cultura, das artes, das ciências sociais, das humanidades, no geral, né? Então, essa organização, Sociedade de Geografia de Lisboa, tinha como função, primeiro, garantir a expedição de um grupo, reunir diferentes grupos com uma espécie de inteligentia, né? Inteligentia, como se diz naquele movimento que ocorreu na Alemanha, né? Inteligência. Por aí, não sei se vou pronunciar bem, mas
essa Sociedade de Geografia de Lisboa tinha essa função de agrupar lá civis, não é? Agrupar lá militares e agrupar intelectuais. Então, esses todos tinham como função garantir a Portugal o seu domínio nos territórios africanos e também orientais, de modo a garantir a sua própria reprodução enquanto império português colonial, ok? Então, esse é uma história, essa organização teve um papel muito importante porque não só deixou neles, agrupou neles militares ou outros civis, mas também intelectuais como poetas, como cientistas sociais, antropólogos, como cartográficos e por aí vai, principalmente cartográficos, né? Que tinha como função de mapear, fazer uma cartografia dos territórios que podiam ajudar Portugal na sua emancipação. É aí que nós podemos falar daquele famoso mapa cor-de-rosa, né? Que Portugal queria criar nos territórios africanos, que não deu certo, por motivos que vocês podem procurar saber, mas que não deu certo. O que é mais importante a notar aqui é essa contribuição que as ciências humanas tiveram, ou as humanidades tiveram, para a consolidação desse tipo de pensamento, desse tipo de administração colonial nos territórios africanos. E um pouco antes nós podemos nos lembrar até, nessas expedições, nessas aventuras portuguesas, tinha lá um indivíduo, né, um intelectual, que é o Camões, né? O Camões fazia parte também de um grupo específico de expedição, que faziam parte dessa expedição aos territórios, e durante esse processo, durante essa aventura, eles acabaram por passar em Moçambique, principalmente numa região específica que nós chamamos aliás, uma região específica do Moçambique, que é a província de Inhambane. Então, quando ele passa naquele território, ele foi receber os navegadores, os aventureiros foram recebidos de uma certa forma que o Camões acabou chamando como pessoas de boa gente. Então, lá ele escreveu um poema sobre a ideia de que quando eles chegaram lá, houve uma recepção calorosa, não é? Que aquela forma africana de receber os convidados, ofereceram lá algumas galinhas, alguns presentes, né? Alguns elementos de saudação, né? Em troca, os portugueses deram a eles algumas outros produtos como álcool e por aí vai. Então nós temos esse poema escrito em virtude desse processo de aventuras de Portugal, de descobertas de Portugal nos territórios africanos. Então isso tudo que eu estou dizendo é só para mostrar como é que essas humanidades estiveram intrinsecamente ligadas a essa expedição portuguesa e não só ao processo de efetivação da colonização europeia nos territórios africanos. Nós podemos falar em termos gerais como o trabalho de Place Temples, que teve um grande contributo para a administração colonial, não é? Podemos falar também de John Mbiti, que também teve um papel preponderante para a efetivação da dominação da administração colonial e até messiânica, não é? Das missões, e tudo isso faz com que as ciências sociais fossem vistas como relevantes exatamente nesse aspecto. Então, o que a gente pode perceber é que as ciências humanas, ou melhor, as humanidades, tiveram dupla função, como eu disse, primeiro de colonização, de garantir a efetivação colonial, até de escravatura, consequentemente, não é? Por mais que se discuta, mas a escravatura também, mas também teve um papel de desenvolvimento do espírito revolucionário, desenvolvimento do espírito nacionalista que garantiu as independências posteriores das sociedades africanas. Então, essa dupla utilidade das humanidades tiveram por base desse período específico
que é do período colonial da história dos nossos países. Então, nesse segundo período, a gente pode ver trabalhos no caso de Moçambique, por exemplo, temos o Craveirinha, que fez uns trabalhos, fez uns poemas muito fortes contra a colonização, pensando sempre a construção de uma nação futura. Nós podemos falar de trabalhos o próprio Eduardo Mondlane, que teve por base da criação da Frente de Libertação, que garantiu a independência de Moçambique, né? Do ponto de vista das ciências sociais, ele teve um grande contributo. E temos também nos poemas, temos lá naquilo que nós chamamos de poemas de combate, que também teve essa função. E na primeira fase nós temos aquele trabalho que eu já mencionei, né? Então a gente tem aqui diante de uma contribuição real que as ciências sociais, as humanidades, as letras tiveram para a efetivação desse período, na inscrição desse período colonial. Então isso nos faz perceber que o discurso que desqualifica as humanidades, que repara a importância ou não, depende muito do interesse de quem governa, do interesse de quem faz parte do jogo político e de relações políticas internacionais entre os países. Então é melhor percebermos bem, ou melhor, como é que essas coisas se dão, de modo a gente saber em que momento essas áreas de saber são importantes ou não, em que contexto elas são ou não relevantes. E aí, com o que a gente colocou assim, nós podemos notar que elas são relevantes a partir de uma certa perspectiva que é preciso sempre ter em conta na medida em que a gente pensa sobre isso, ok? Então era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre a importância dessas humanidades no período revolucionário, depois da conquista da nossa independência, ok? Para quem não se inscreveu, se inscreva e ajuda a crescer. E aqueles 100 inscritos que a gente já tem agora, 101 já agora, muito obrigado e muita força, e espero por vocês no próximo vídeo. Abraço.